Boa noite a todos e a todas. Eu estou vendo aqui que tem, como sempre, né? As mulheres estão empolgando e deixando bastante florido o nosso ambiente, né? Cada vez mais as universidades e as faculdades vão contando com cada vez mais presença das mulheres. Eu fui convidado para fazer uma palestra aqui de arte culinária. Vocês olharam na internet as receitas que eu pedi para vocês olharem? Quem que falou sim aí? Hã? Vocês não olharam mesmo as receitas? Arte culinária internacional, tem tudo a ver com o que a gente falou até aqui, até agora. Não, né? Ninguém olhou porque isso daqui é mais uma brincadeira que a gente está fazendo com vocês em função do Dia da Mentira, né? Uma brincadeira. Se vocês não levarem nada para casa da minha palestra, pelo menos vocês vão saber. Alguém sabe por que é chamado Dia da Mentira? Já pesquisaram, já? Precisa ser mais curioso. Por quê? Isso mesmo. Bom, pelo menos essa é o que se fala, né? Então a gente tem aqui o Dia da Mentira, Dia das Petas, Dia dos Tolos, né? Ano Novo era comemorado em 25 de março. Isso daqui não é uma informação confirmada, mas é uma informação que tem muita lógica, tá? E o rei Carlos IX, em 1564, ele passa a assumir, vamos dizer assim, o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano passa a comemorar no dia 1º de janeiro a virada do ano. Ao fazer isso, muitos franceses resistiram à mudança e tentaram continuar comemorando, porque antes era o início do ano, era no dia 1º de abril. E aí os resistentes, né, começaram a passar por chacotas. Então eles inventavam, os que não concordavam com o calendário gregoriano, passaram a fazer uma série de brincadeiras e chamar esses resistentes de tolos, né? E aí ficou. E no Brasil, foi em 1828, com um jornal que teve curta duração, chamado A Mentira, né? No dia 1º de abril de 1828, foi lançada a notícia do falecimento do Dom Pedro, e que foi desmentido no dia seguinte. Mas foi a partir de 1828 que o Dia da Mentira passa a ser lembrado, né? Aqui no Brasil. O que eu quis fazer com essa brincadeira aqui com vocês, gente, é mostrar um pouco o seguinte: a internet nos traz um mundo, nos abre um mundo de informações. Claro que aí nós precisamos tomar muito cuidado, né? Não fazer como a secretária da professora Rejane, né? Que já está namorando com a fotografia da pessoa na internet, né? Porque nem tudo que está na internet é real, nem tudo que está na internet é verdadeiro. Mas o nosso amadurecimento passa necessariamente por essa condição. Informação na internet. Abre para mim, por favor. Bom, mas aí nós vamos para a nossa atividade de hoje. Muito obrigado. Para a nossa atividade de hoje mesmo, que é para falar um pouco de empreender com competência internacional. Antes de mais nada, eu queria colocar a vocês o seguinte: esta frase nós vamos, em coro, repetir
todas as vezes. Então, toda vez que aparecer isso na tela, nós vamos repetir. Então, vamos lá, vamos fazer um ensaio, tá certo? 1, 2, 3. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Tá razoável. Vamos lá, outra vez, hein? Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Qual a ideia, gente? A ideia é a seguinte: findou-se ou está findando o tempo da pasteurização. Quanto mais pasteurizados formos, quanto mais iguais formos, menos necessários nós seremos na nossa vida pessoal, profissional, em qualquer local. Nós temos que imprimir a diferença que faz parte da gente. Nós somos diferentes. A nossa digital já é uma demonstração da nossa diferença. Não existe ninguém no mundo com uma digital igual a minha, igual a de vocês. Tá? E isso daí, quer dizer, por que nós vivemos esse período? Nós vamos trabalhar um pouco com isso. O que nós vamos tratar hoje, né? Sociedade do conhecimento, empreendedorismo, que é a novidade do século XXI, e empreender com competência internacional. Bom, antes de entrar no Sociedade do Conhecimento, eu quero que vocês olhem essa figura que eu vou mostrar agora e observem o que vocês conseguem enxergar. Quem viu um sapo? Quem viu um sapo? Levanta a mão. Cavalo. Mais gente, né? Mais gente. E o coelho? Alguém viu o coelho? É mais difícil. O coelho é mais difícil, né? Mas deixa eu só voltar aqui rapidamente. Aqui, ó, tem a orelhinha do coelho. Então, se alguns já me falaram até que tem um franguinho aqui também, ó. Tem um frango. Mas aí eu não quero abusar aí da visão abstrata, tá certo? Mas, gente, vamos lá. 1, 2, 3. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Olha só, beleza. Então, gente, enxergar imagens, perceber essas imagens em desenhos, isso tem um professor chamado Predebon, que trabalha com criatividade, e ele diz a mesma coisa que a gente diz de empreendedorismo. As crianças são em si empreendedoras, são em si curiosas, são em si, elas conseguem ver coisas, muitas vezes, que a gente não consegue ver. O que acontece é que, com o passar do tempo, a sociedade, ela vai enquadrando as pessoas. E esse enquadramento faz com que as pessoas passem a ver as mesmas coisas. Então, todos veem as mesmas coisas, todos fazem da mesma forma, todos fazem tudo igual, né? E por que nós temos que fazer diferente e pensar diferente? Então, nós vamos ver aí na sociedade do conhecimento. Olha só, gente, esse material aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, aí depois eu vejo com o professor Edmo o acesso de vocês a esse material sem problemas. Mas essa ilustração aqui, o texto aqui eu vou falar para vocês, tá?
mas a essência está colocado aqui. O que a gente observa, né? Num período de 500 anos, então vamos lá, de 1500 a 1830, a maior velocidade que a humanidade atingiu foi de 16 quilômetros por hora, tá? Através de barcos à vela e carruagens. De 1850 a 1930, a melhor velocidade foi 100 km por hora através de locomotivas a vapor. Nos anos 50 do século passado, 1950, no período 1950, a melhor velocidade foi 640 km através de aviões a propulsão. E depois, nos anos 60, 1.100 km por hora através de aviões a jato. Pergunto a vocês, que conclusões que a gente chega olhando isso daqui, gente? Que o mundo vai ficar, ou está ficando cada vez menor e tende a ficar cada vez menor. É isso. Isso é uma coisa. Mas, concretamente, o mundo ficou menor? Vamos falar do ponto de vista espaço. Não, né? O mundo não ficou menor. Mas nós vamos ver em seguida isso. Mas a impressão que nós temos é essa. Outra coisa, o que a gente observa nessa relação aqui, gente? Vamos lá, gente. O que a gente observa? Como é que é? A tecnologia evoluiu mais rápido. Ok, então vamos lá. Nós precisamos de quase 3 séculos e meio para atingir 16 quilômetros por hora. Depois, em 80 anos, praticamente nós sextuplicamos a velocidade. E depois, em 10 anos, nós sextuplicamos a velocidade novamente. E nos próximos 10 anos, nós praticamente dobramos a velocidade. Isto é, o que a gente vai observando é que o ciclo de vida... Bom, aqui nós estamos falando com diversos alunos. Então, alunos de administração podem ouvir isso não com muita estranheza, mas alguns outros podem sentir uma certa estranheza. Mas vamos falar rapidamente de ciclo de vida. Ciclo de vida é o que acontece com a gente, né? Nós nascemos, muito vigor, crescemos, nos desenvolvemos, aí depois começa aquela curva que nem Viagra mais levanta. Certo? Vocês concordam comigo? Quer dizer, você tem toda uma curva ascendente e depois uma curva descendente até morrer. Isso acontece também com as empresas, com as ideias, com as inovações. Então é muito importante nós guardarmos isso. O colega lá teve mais coragem e expressou a ideia, uma ideia correta, que as inovações têm tido uma vida mais curta. Guardem isso. As inovações têm tido uma vida mais curta. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Opa! Olha só, aquela redução, aquela impressão que nós tivemos de redução do espaço. Isso daqui é da minha dissertação de mestrado, e a gente tirou isso de uma das obras que a gente trabalhou, que foi do David Harvey, a condição pós-moderna. Então ele trabalha muito bem essa questão, levantando o seguinte, que houve uma redução na relação tempo-espaço. Mas por quê? As distâncias foram drasticamente abreviadas,
devido a uma redução na relação tempo-espaço, que se explica pela diminuição do tempo e dos custos nas comunicações. Então, passa a se ter uma tecnologia mais suscetível a mudanças e mais adaptável ao ser humano mais rapidamente. Eu, quando fiz o meu primeiro currículo para disputar uma vaga no mercado, eu fiz questão de colocar em destaque que eu era datilógrafo formado. É piada, não é piada, é verdade, não é dia da mentira não, isso é verdade. Fazia parte do meu currículo. E eu fiz uma escola junto com o ginásio na época, né? Era primário, ginásio, junto com o ginásio, eu fiz uma escola de datilografia. Bom, eu fui funcionário do Banco do Brasil, e como funcionário do Banco do Brasil, eu tive que prestar concurso, isso não faz tanto tempo assim, mas eu tive que, no concurso, fazer exame de datilografia. Né? Hoje em dia não exige mais, né? Datilografia nos concursos? Exige. Olha lá, atenção, o professor Edmo, grande conhecedor de concurso público, diz o seguinte, que em diversos concursos públicos, você tem que dar quantos toques por minuto? 130 toques por minuto para começar a conversar e estar participando disputar um cargo, né? Então vejam, está um pouco destoando aí das condições que nós temos hoje. Hoje em dia nem digitação, né? São os mais cobrados, porque tem leituras óticas, tem, enfim, diversos recursos, né? Que os professores que me antecederam, particularmente a professora Regiane, sabe muito bem que hoje a datilografia é totalmente desnecessário. Mas, vejam só, quanto tempo que uma máquina de escrever perdurou como uma tecnologia importante para a humanidade. O telefone celular, o telefone fixo, depois o telefone sem fio e o telefone celular hoje. A cada, sei lá eu quanto tempo, mas imagino eu que a cada 2 meses, 3 meses, nós temos novas tecnologias de telefone celular disponível no mercado. Né? Então vamos dar sequência aqui. Bom, olha só, agora a coisa começa a tomar um pouco mais de rumo no sentido da gente entender por que a gente fala em sociedade do conhecimento. Vocês lembram, quem não fez administração, ou quem não está fazendo administração, nós tivemos na história da humanidade um grande empreendedor, Henry Ford. Mas se alguns aqui de vocês não lembrarem do Henry Ford, podem lembrar do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né, onde ele faz uma crítica visceral ao Henry Ford. Claro que com o avançar da humanidade, da vida na humanidade, a gente vai percebendo que tanto um quanto o outro tinham razão. O Henry Ford tinha razão por querer ter carros distribuídos, vendidos, né, para toda a população, carros naquela época não eram populares, né, mas vamos dizer, como a sacada do carro popular hoje, o Henry Ford teve a visão de que se fizesse um carro totalmente padronizado na cor preta, num formato de chassi T, o custo de produção cairia sensivelmente e com isso ele conseguiria o quê? Vender mais.
ganhando menos na unidade e ganhando mais na quantidade. E foi essa a ideia de linha de produção, em função disso, que nós temos tudo isso à nossa volta, gente. Essa cadeira que vocês estão sentados é fruto de linha de produção. As paredes, provavelmente, eu não sei qual a estrutura de construção aqui, mas boa parte das edificações hoje são fruto de linha de produção. Tem casos de prédios que eles chegam com a parede montada, levantam a parede e tem lá um sistema de colagem. Já vem até com o vidro no lugar, né? Enfim, isso é fruto do quê? Do grande empreendedor Henry Ford. Agora, é claro, na época do Henry Ford, o ser humano tinha problemas de tratamento como ser humano. Por quê? Porque a grande demanda social era por produtos. Existia o que se chamava de demanda reprimida, muita gente querendo algo e tinha pouco a ser oferecido. Portanto, os capitalistas perceberam o seguinte: quanto mais a gente produzir, mais a gente vai poder faturar. A linha de produção, então, veio atender a essa necessidade. Só que o ser humano acabou sendo entendido como uma peça da engrenagem, como parte da máquina. Ok? Bom, isso é o que se chama de sociedade industrial. Qual a diferença da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento? A sociedade industrial, quando a gente fala aqui, nós falamos entendendo as duas, tanto a sociedade industrial quanto a sociedade do conhecimento, como paradigmas. Paradigmas são verdades, culturas, que as pessoas têm como um norte. Muitas vezes a gente ouve derrubar paradigmas, precisamos derrubar paradigmas. Precisa tomar muito cuidado, porque a impressão que se passa muitas vezes é que o paradigma é ruim. Mas nem todo paradigma é ruim. Não existe agrupamento, não existe sociedade que viva sem paradigma. Então você precisa de paradigmas, tá? O problema é quando o paradigma caduca, ele fica velho, ele está no ciclo de vida já tendendo a mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, o paradigma sociedade industrial determina o quê? Frases do tipo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Alguns de vocês já podem ter ouvido, mas como a sociedade industrial está em declínio, essa frase já é uma frase meio em desuso, porque ela é politicamente incorreta. Mas vocês nas empresas sabem muito bem o que eu estou dizendo, porque tem muita gente que pensa assim nas empresas. Tem ou não tem? Tem muita gente que pensa assim ainda. Então, esse paradigma de sociedade industrial, nós não terminamos ainda. Boa parte das empresas no mundo, falar do mundo capitalista, vivem sob esse paradigma. Mas, a partir dos anos 30, aí interrompido pela Segunda Guerra Mundial, e depois veio com mais força, a sociedade do conhecimento, ela passa a ganhar espaço. Mas por que ela passa a ganhar espaço, gente? Porque, lembra o que nós vimos lá, que o ciclo de vida das inovações tem encurtado? Podemos dizer, inclusive, que o ciclo de vida das inovações, ele tende a zero. Claro que nunca vai ser zero, porque senão nós não teremos inovação. Mas ele tem sido dramaticamente abreviado. E aí eu pergunto a vocês, quem inova, gente? Hã? Pessoas, seres humanos, nós, ok? Agora,
O que é necessário? Opa, peraí, antes de mais nada, deixa eu voltar aqui. Está fora do script. O que é necessário para inovar? Por que o Brasil é tido como um país com uma população extremamente criativa, extremamente com uma visão de criação? Por que nós somos pouco inovadores? O que falta? Oi? Pode falar, gente, sem medo de ser feliz. Incentivo? Que tipo de incentivo? Financeiro? Dinheiro é que moveria a criatividade? A inovação? Iniciativa? Gente, procurem olhar, lembrar como é que vocês eram antes de entrar na universidade. E agora, como vocês estão e qual é a perspectiva futura. Na medida que a gente adquire conhecimento, a gente cria melhores condições de inovar. E não é difícil eu provar isso para vocês. O Brasil é referência internacional. Quando o professor fez um comentário da globalização e da internacionalização do conhecimento, alguém comentou ele fez um comentário que um médico brasileiro, aí alguém comentou jocosamente que o paciente morreu, né? Mas eu diria a vocês, muito cuidado com essas afirmações. O Brasil tem sido referência em algumas áreas do conhecimento internacional. Uma delas é na medicina, não claro, em toda a medicina, mas em parte da medicina nós somos referência. Em parte de cirurgia plástica, em parte de transplantes. O exemplo nós vemos nas ruas. O carro flex, somos nós que criamos, gente. Fomos nós que criamos o carro flex. Então, nós temos que parar com esta visão de que o que é americano é que é bom, né? Como bem disse o professor. Claro, eles têm algum tempo à frente da gente, do ponto de vista de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Mas nós temos criatividade, né? Nós temos criatividade. E nós, aonde nós conseguimos acumular conhecimento, nós conseguimos o quê? Se transformar em referência internacional. Então, a grande questão está no conhecimento, gente. Bom, agora vamos lá. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Isso se aplica, é claro, ao conhecimento. Quanto mais criativos nós formos, ótimo, mas quanto mais inovadores nós formos, melhor ainda, porque nós estaremos agregando conhecimento à nossa capacidade de inovação. Olha só o que a gente estava vendo lá naquele ilustração. Novo cenário no mercado. A humanidade presenciou e vem presenciando, particularmente no último século, uma grande e rápida evolução. Faltou aqui o que está colocado embaixo, né? Cenários em rápida, profunda, ampla e constante mudança. O que significa isso? Significa que num piscar de olhos, nós já temos coisas novas. Quantos não têm ideias, não põem em prática e de repente vê a sua ideia colocada em prática por outros? Claro, a vida é dinâmica. E a fila anda. É isso aí, a fila anda. Se você tem uma boa ideia, trate de reunir as melhores condições para colocá-la em prática. Não necessariamente sozinho,
mas você tem que aprender, como já disseram os professores que me antecederam aqui, aprender a fazer network. Se fazemos network, vamos fazer mais ainda e melhor, né? Exemplificaremos bem rapidamente aqui com o desenvolvimento da área da informática. E aí, novas exigências no mercado profissional. Olha que interessante, tudo isso, né? Faz um favorzinho. Olha só, gente, isso daqui é a primeira até a quinta geração de computadores. Eu quero que vocês, isso daqui tudo vocês estão cansados de saber, mas olha que interessante esse valor, esse custo do 1 milhão de instruções. Claro que tudo isso é feito por uma projeção, né? Como é que você faz essa projeção? Você pega a quantidade de computadores existentes, a quantidade de uso dele, pega o preço desse computador e divide pela quantidade de pessoas usando. Então, você consegue alguns números como esse aqui. Então, o 1 milhão de instruções, mais ou menos aqui, podemos falar nos anos 50, era de $10 o 1 milhão de instruções. Foi caindo, caindo, caindo. Aqui é interessante que esta queda e esta queda aqui, elas têm muito a ver com o grande ou os grandes empreendedores, Bill Gates e Steve Jobs, que tiveram a grande sacada: um computador em cada escritório. E, portanto, passaram a trabalhar nessa direção. Tá? Daí, é claro, hoje, cada um de vocês carrega um computador. Chega em nossas casas, nós encontramos mais computadores. E chegaremos no momento, isso já tem em estudos, em desenvolvimento, leitor de código de barra, quando você tira alguma coisa do armário e que vai dando baixa no estoque, para quando você for fazer uma compra no mercado, te dá uma lista de compras para repor aquilo que você precisa ter no estoque. Geladeira, a mesma coisa, com leitor de código de barras. Ok? Bom, com tudo isso, nós chegamos a $1 milhar. Olha a diferença em 60 e poucos anos, gente. 60 anos praticamente. Olha a diferença. $10 o 1 milhão de instruções para $1 milhar por 1 milhão de instruções. Isto é, a quantidade de informação que nós temos acesso hoje é infinitamente maior do que aquela que nós tínhamos, ou os pais de muitos de vocês tinham, há 30 anos atrás, há 60 anos atrás, então nem se compara. Ora, quais são as novas exigências que se colocam, né? Dois estudiosos, o Plunkett e Achtner, fizeram um estudo levando em conta esta evolução da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento e o gerenciamento necessário na sociedade industrial e o gerenciamento necessário na sociedade do conhecimento. Olha que interessante. Daí a frase que a gente tem dito a todo momento: quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Nós precisamos ter visão. O que significa ter visão? É conseguir, gente, elaborar o abstrato, enxergar coisa que não existe. Não é que a gente está propondo que vocês fiquem loucos. Não. É porque nós precisamos enxergar o futuro. E o futuro, ele não existe, exatamente por isso que ele é o futuro. Nós temos que trabalhar com o abstrato,
buscar entender o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos. Portanto, esse ter visão significa visão estratégica, enxergar o futuro. Ora, para que isso aconteça, você precisa observar realidades externas, entender o que está acontecendo além da sua sala, isto é, olhar para o mercado e entender o que o mercado quer, quais são as tendências do mercado, quais são as necessidades do mercado, o que o consumidor tende a comprar daqui a alguns anos, ou tem necessidade hoje que não é atendido por outros. Procurar a mudança. A minha mãe dizia para mim, há 30 anos atrás, ela dizia assim que eu adorava arrumar sarna para me coçar. O que significava isso? Que eu adorava encontrar problema onde não tinha. Mas, gente, nós temos que colocar para nós que hoje a adaptação é uma questão mínima. Quem não se adaptar está fora do mercado. Vocês concordam comigo? Tem que se adaptar. Quem não se adaptar está fora do mercado. Mas só isso é necessário? Não. É necessário ir além. Pois a adaptação, se todo mundo se adaptar, bacana, a humanidade avança mais rapidamente. Só que a gente precisa de maior liderança, precisamos de mais pessoas procurando a mudança, sendo os novos bandeirantes, encontrando soluções e buscando propor alternativas. E é claro, eliminar o medo. Medo do quê? O medo da mudança. Todos nós, seres humanos, não queremos sair da nossa área de conforto. Ok? Isso faz parte do ser humano. Portanto, se nós não queremos sair da nossa área de conforto, a gente tende a rechaçar a mudança. Ora, nós vamos ter menos medo da mudança na medida em que a gente se corresponda, se comunique, trabalhe em conjunto. Quando a gente está em conjunto, braços dados, irmanados por uma mesma causa, qual é a tendência? Pode vir, que nós aguentamos o tranco. Isso significa trabalho em equipe. Cada vez mais nós precisaremos trabalhar em equipe, né? Ora, e aí tem algumas outras aqui, que eu não vou me alongar mais, mas ser obcecado pela qualidade voltada ao cliente. Tudo que a gente falou aqui nessa transparência, tem que estar voltado para o cliente. É o cliente que é o alvo central das nossas preocupações. Então nós temos que inovar, fazer diferente, sempre preocupados com o cliente. E aí, quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Vocês vão sair daqui com esse negócio decorado, viu? Eu vou achar é bom. Bom, empreendedorismo, a novidade do século XXI. O que caracteriza um empreendedor, né? É aquele que faz por si, é aquele que toma a iniciativa. Então, o cara empreendedor é aquele que chama a responsabilidade para si, é aquele que busca apresentar as soluções. Tem muito a ver, muito a ver com liderança. Não é a mesma coisa, mas tem muito a ver com liderança. Deve ser sempre lembrado como alguém que agrega valor. Isto é, ele está sempre preocupado em fazer diferente, sempre buscando melhorar qualidade, diminuir custos, maximizar os ganhos.
algumas características também do comportamento empreendedor. O empreendedor está sempre preocupado em buscar oportunidades e tomar a iniciativa. É difícil a gente imaginar. Sim, tem um detalhe. A imprensa, via de regra, confunde empresário com empreendedor. Então é muito importante nós termos presente que não necessariamente o empresário é um empreendedor. Tá? Você tem empresários e empreendedores, e tem empresários e tem empreendedores. Tá? Qual a diferença? A diferença é que o empreendedor não necessariamente é um empresário. Ele pode ser um profissional trabalhando dentro de uma outra empresa. Ele pode ser um inventor. Tá? Então nós temos diversas subcategorias de empreendedor, e também o empresário, não necessariamente, ele é aquele cara inovador. Ele pode muito bem ter lá um determinado momento de inovação e passar a vida toda repetindo e ganhando muito dinheiro com essa repetição. Né? O problema é que nos dias atuais, a tendência é diminuir a possibilidade de ganhar dinheiro com menor inovação. Então, esse empresário, ele tem que se ele não for empreendedor, ele tem que se cercar de empreendedores. Persistência é aquela pessoa que nunca desanima. Independência e autoconfiança, que a gente diz que é confiar no próprio taco, né? Buscar informações para poder fazer planejamento e monitorá-lo sistematicamente. Claro, com estabelecimento de metas. Né? E comprometimento com as suas ideias. Tem aqui mais outras 3 características, mas isso é facilmente encontrável aí na internet. Na minha dissertação de mestrado, que vocês poderão ter acesso, eu vou dar um endereço. Também a gente trabalha mais detidamente em cima dessas questões. E aí, quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Ter visão. Então, ali, o que é ter visão? Por que pensar o futuro? Porque, no fundo, quando a gente fala ter visão, é buscar pensar o futuro. O futuro é o lugar em que passaremos o resto das nossas vidas. Daí a importância de nós pensarmos o futuro. O futuro é daqui a 1 minuto. E o futuro também é daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nosso saber atual tende a ser uma inutilidade no amanhã. Dentro de tudo isso que a gente tem visto, a gente tem perdido muitas vezes tempo em não renovar o nosso conhecimento. Portanto, o que nós sabemos hoje pode não valer nada no dia de amanhã. E aí, quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. A última parte, Brasil e o mundo. Gente, eu já dei alguns exemplos para vocês, podemos dar vários outros, né? Mas o que a gente percebe? O Brasil é conhecido muito pelo jeitinho brasileiro. Tirando o lado negativo do jeitinho brasileiro, tem o lado positivo. O brasileiro é louco para encontrar soluções para questões corriqueiras. Encontrou-se problemas, ele busca resolver, encontrar soluções. Claro que soluções limitadas, que estão muito vinculadas à flexibilidade do povo brasileiro, talvez, acredito eu, que muito em função dessa mescla cultural que nós vivemos, né? Mas
o povo brasileiro, e não sou eu que digo isso, são pesquisas internacionais que apontam o povo brasileiro como um povo extremamente criativo. Mas nós precisamos o quê? Incorporar conhecimento a essa criatividade, para que a gente possa ocupar o local que nos pertence no cenário internacional. Hoje, se vocês olharem a história do ponto de vista do marketing, né? O Brasil no cenário mundial há 30 anos atrás, e olharem o Brasil no cenário mundial na atualidade, vocês vão ver o quanto que o Brasil avançou. E conhecendo o Brasil, a gente vai ver o quanto que nós podemos avançar. Depende essencialmente de nós, depende essencialmente de vocês, né? Brasil tem um dos povos mais criativos. E por que não somos inovadores? Exatamente pela questão do baixo nível ainda do conhecimento. Muito poucos alunos do segundo grau ingressam na universidade e poucos terminam a universidade. Vocês são provas disso. Quantos colegas que por N razões, N questões, entraram com vocês no primeiro ano e foram deixando, no decorrer do tempo, os bancos escolares, né? A evasão escolar no Brasil, ela é muito forte. Então, essa é uma preocupação. Claro, nós não podemos entender o conhecimento só como aquele adquirido no banco escolar, mas o banco escolar ele é importantíssimo, até porque nós não temos uma tradição autodidata. Se nós tivéssemos uma tradição autodidata, como outros povos jamais letrados, aí é outra história. Mas nós não temos uma tradição autodidata, estamos desenvolvendo, estamos engatinhando nesse sentido. Mas nós precisamos, né? Eu brinco com os meus ex-alunos ou alunos, quando eu encontro em shopping ou pela rua, e eu digo, e aí, como estão? E alguém deles resolve dizer, terminei os estudos. Eu imediatamente já emendo, morreu? Por quê, gente? Nós não podemos, em hipótese alguma, imaginar terminar os estudos. Eu posso imaginar, sim, é claro, ter como meta concluir etapas, estágios da nossa vida, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, enfim, de acordo com os seus interesses. Mas nunca terminar os estudos. Eu preciso sempre estar me atualizando. Exemplo, eu não sei se aqui na sala tem alguém da área de informática. Eu até o ano passado eu ministrava aula de administração para o pessoal de sistemas de informação. O que a gente observava? O pessoal da área, se não tiver uma biblioteca no seu trabalho, uma biblioteca, claro, que vá se atualizando, não consegue acompanhar a atualização do mercado. Fica para trás, perde espaço e perde ocupações no mercado. Não é, professora? Não é assim que acontece? Então, o pessoal da área de informática é um exemplo típico disso. Tem que estar se atualizando constantemente. E os demais? Também tem que estar se atualizando. Bom, criatividade e inovação nós já falamos, né? Qual a diferença de criatividade? Criatividade faz parte daquela capacidade de você criar algo novo. E a inovação é você pegar aquele novo e o que? Agregar valor. Usando o quê? Qual é a principal ferramenta que a gente usa? Conhecimento. A Alemanha, eu não sei hoje como está, mas até 10 anos atrás, ela era a 4ª maior exportadora de café solúvel. Eu pergunto a vocês, quantos pés de café tem plantados na Alemanha? Nenhum, né, gente? Não tem clima para isso. Não tem clima. Qual é o pulo do gato?
Pulo do gato é conhecimento. Eles desenvolveram tecnologia suficiente para importar o produto, café in natura, fazer todo o processamento, colocar lá nas embalagens e vender café embalado para ser consumido como o conhecido Nescafé, café solúvel, né? E, no entanto, eles não têm um pé de café. Usaram o quê? Conhecimento. Bom, inovação. Por que tanto a gente fala em inovação? Vocês estão lembrados do que a gente falou do ciclo de vida da inovação? O que a gente falou do ciclo de vida da inovação, gente? Alguém cochichou aqui corretamente. Está cada vez menor. Ora, se a gente tem o ciclo de vida da inovação cada vez menor, e quem inova é o ser humano, eu preciso fazer o quê? Valorizar o ser humano. Eu queria retornar rapidamente para o filme do Charlie Chaplin. Qual era a crítica que o Chaplin fazia à produção em série? Que o ser humano ele estava emburrecendo. E ele emburreceu durante muito tempo. Simplesmente não pensando. Ele não tinha que pensar, ele tinha que fazer. O ser humano ele era aproveitado aqui, ó, mão de obra. O que aconteceu agora? Felizmente, a humanidade evoluiu e está se valorizando aquilo que é mais caro para o ser humano, que é o que lhe diferencia do restante do ser humano, dos seres vivos, né? Que é a capacidade de pensar. Nenhum outro ser vivo tem a capacidade de pensar, de refletir como o ser humano. Portanto, hoje, e cada vez mais, a capacidade de pensar está sendo e será cada vez mais valorizada. Por quê, gente? Porque o mercado tem exigido inovação. A vida útil das inovações tem diminuído cada vez mais. Então, esse passa a ser o diferencial competitivo no mercado. É para as empresas e é para nós. Ora, se é só com conhecimento que nós conseguimos inovar, nós precisamos, portanto, adquirir conhecimentos. Claro que não é conhecimentos de uma forma genérica, geral, abstrata. Não, é uma coisa de uma forma bastante específica. É aquilo que a gente gosta mais de fazer, é aquilo que a gente tem mais interesse em desenvolver. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar. E aí, quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. O desafio: sobrevivência das pessoas e empresas num ambiente extremamente concorrencial. O que eu disse a vocês, uma ideia que nós temos e não colocamos em prática, o que acontece? Outro vem e coloca. Isso é concorrência, gente. O que não significa que nós não podemos viver compartilhando, que nós não podemos viver cooperando. Você, ao mesmo tempo que tem a concorrência, você tem o compartilhamento, você tem a divisão de trabalho. Tem diversos softwares ou ambientes, como, por exemplo, como é que é o do pinguinzinho lá, o Linux, né? O Linux, que vem sendo desenvolvido por uma participação coletiva. Então você tem uma intervenção coletiva e anônima muitas vezes no Linux, e assim como em outras ferramentas de trabalho que a gente hoje tem. Portanto, a ideia do trabalho em equipe, a ideia do trabalho conjunto, ela caminha lado a lado com as questões da concorrência do mercado.
transformar as organizações em empreendedoras. Começa pela nossa transformação. Então nós não podemos ficar apontando o dedo para o governo, para as demais pessoas, dizendo que é responsabilidade dos outros. Enquanto nós apontamos um dedo para os outros, tem 4 dedos, ou 3 dedos pelo menos, apontados para nós. Ok? Então nós temos que chamar para nós a responsabilidade. Isso é o primeiro passo da liderança. Ok? Bom, do ponto de vista do empreendedorismo, mesmo que exista uma espécie de euforia em torno do empreendedorismo, a gente tem ouvido falar muito, né? Tem muita gente que fala em empreendedorismo, tem gente que repete isso daí, que nem papagaio, e não sabe necessariamente o que é. Mas isso é bom, porque vai difundindo o empreendedorismo. Mas isso não é uma moda. Não se trata, a meu ver, de uma moda, mas de uma evolução e de uma transformação profunda de conceber o ser humano, de valorizar o ser humano. Empreender, além de valer a pena, vale a vida. Gente, a minha dissertação de mestrado, quem quiser copiar, fazer download, né? Hoje em dia fazer download, pode entrar no site da minha empresa, Capta Projetos, no link Publicações, e tem lá a Visão Empreendedora, o título completo é esse, né? A Visão Empreendedora, um estudo sobre a influência do empreendedorismo na gestão das micro e pequenas empresas, que está em PDF, tá? Então, quem tiver interesse, quiser, fique à vontade para fazer o download. E por último aqui, quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Pessoal, muito obrigado. Alguém tem dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? No avançar da hora, as pessoas estão com pressa, né? Tá certo. Pessoal, muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. Espero que a minha palestra tenha conseguido agregar um valor para vocês, para o conhecimento de vocês, para a vida e para a profissão de vocês. Grande abraço.